Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 22. Livro de 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler somente o primeiro versículo e o último versículo deste capítulo, versículo de número 51. Diz assim a Escritura: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Versículo 51. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Senhor, nesse momento, meu Pai, te rogamos graça e misericórdia, para que o Senhor nos fale ao coração. Ajuda-nos, ó Senhor, nesse sentido, para que, uma vez vendo na sua palavra a tua vontade, possamos guardá-la no coração, aplicá-la em nossas vidas e encontrar, meu Deus, alento e forças em meio aos momentos difíceis pelos quais passamos. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Ariano Suassuna, todo mundo acha que é pernambucano, mas é para Paraíba. Ariano Suassuna dizia uma coisa interessante. Ele diz: tudo que é ruim de viver é bom de contar. Interessante como na vida a gente passa por momentos difíceis e que quando esses momentos difíceis passam, a gente consegue ver coisas boas naquele momento. No momento que a gente está passando pelos apertos, nunca é bom, é sempre complicado, mas depois vira até piada. A gente conta histórias sobre como passou. E é exatamente nesse sentido que funcionam as aflições da vida. As aflições na vida funcionam como as cores escuras em um quadro para dar contraste para a beleza que está na frente dele. É assim que nós vivemos a vida, sempre em meio às aflições e angústias. O Senhor nos advertiu quanto a isso. Ele nos lembrou de que no mundo tereis aflições. Muitas aflições vão passar o justo, mas de todas o Senhor o livra. E é essa a grande questão. Os crentes já entram em meio às aflições, às lutas e às dificuldades, sabendo que eles têm com quem contar, que o Senhor os livra, e que no final das contas, todos aqueles momentos difíceis de dor e de tristeza vão redundar em momentos de louvor e de ações de graças. É isso que Davi está fazendo aqui no final do livro de 2 Samuel. Depois de todas as dores e dificuldades, ele canta e louva ao Senhor, engrandece ao Senhor que o deu o livramento em todas as coisas. O livro de 2 Samuel encerra fechando um bloco muito maior. Quando nós pensamos no encerramento desse livro, ele compõe também o primeiro livro, de forma que no capítulo 2 de 1 Samuel começou com um cântico. Começou com o cântico de Ana, após o Senhor ter sido bondoso para com ela, lhe abrir a madre e ela engravidar. As palavras de Ana em 1 Samuel capítulo 2 são muito parecidas com as palavras de Davi no final de 2 Samuel capítulo 22. Nós temos aqui da mesma forma um cântico onde o Senhor é engrandecido pela forma maravilhosa como Ele nos livra dos nossos sofrimentos e das nossas angústias. Esse, meus irmãos, é um salmo, o salmo de número 18, nós já lemos ele hoje pela manhã. Muda-se algumas palavras, por exemplo, vai mudar o primeiro versículo, eu te amo, ó Senhor. Algumas outras expressões vão mudar de lugar um pouquinho, tem uma pequena adaptação que Davi fez depois para ser cantado por toda a congregação, mas esse salmo em específico, meus irmãos, é um salmo imenso, vocês já notaram, 50 versículos de salmo. Ele só pede para o Salmo 119, com 176 versículos, para o Salmo 78, com 72 versículos, para o 89, com 52. E aí em seguida vem ele, o Salmo 18, com 50 versículos. E o versículo de número 1 do 2 Samuel, capítulo 22, é praticamente todo repetido como uma abertura do Salmo 18. Muda uma ou outra coisa, porque lá tem uma introdução para como é que ele deveria ser executado no templo, a quem estava sendo entregue. Mas aqui, o versículo número 1, nos dá um vislumbre de em que momento esse salmo foi
apresentado. Nós não vamos trabalhar o Salmo todo hoje, para vocês não entrarem em desespero já de agora. Nós vamos ler do versículo 1, nós vamos estudar até o versículo 1 até o versículo número 20, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, logo no versículo de número 1, o texto diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, e isso é a definição de louvor. Louvor não é uma música cantada por um crente, feita por um crente. Louvor é uma música feita para Deus, dizendo coisas para Ele, não é dizendo coisa dele para as pessoas, isso é evangelismo. Louvor é dizer coisas para Ele, é elogiar Ele na frente dEle, é dizer as coisas para Ele. É isso que Davi está fazendo. Ele está louvando ao Senhor, dizendo as palavras desse cântico, e o texto faz questão de dizer que momento foi. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então o texto deixa bem claro o momento em que esse salmo foi escrito, no momento em que Davi foi livrado das mãos dos inimigos e de Saul. Eu acho interessante uma coisa aqui: o texto não coloca Saul como inimigo de Davi. Davi nunca considerou Saul como seu inimigo. Foram 10 anos de sofrimento fugindo de Saul, mas não momento Davi o considerou como inimigo. Pelo contrário, sempre tentou cuidar dele, protegê-lo, teve chance de matar, mas não matou. É por isso que o texto diz que foi Deus livrando dos inimigos, mas também livrando da mão de Saul. Saul não é considerado um inimigo. Então, ao que tudo indica, esse salmo foi escrito logo depois ali do início do livro de 2 Samuel, com a morte de Saul. E aí então Davi começa, a partir do momento que ele se torna rei de todo Israel, conquistar. No momento que ele conquista Jerusalém, o texto nos diz que todos os inimigos do Senhor estavam nos pés dele. Mas ao que tudo indica, esse salmo foi escrito antes da queda dele com Betseba. Por quê? Porque ele fala sobre a sua justiça a partir do versículo 21. Ele diz que andou em pureza, de forma íntegra, e isso foi verdade até o dia em que ele caiu com Betseba. O negócio desandou bastante. Então o intervalo foi aí. Mas ao que tudo indica, começa com aquele momento em que ele, conquistando Jerusalém, se indigna a construir um templo, e o Senhor vai falar com ele. Logo em seguida o Senhor diz que vai dar a ele uma geração, e que viria dele um rei que reinaria para sempre. Olha o último versículo, o que é que diz? É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Então o que é que Davi já sabe? Que todos os inimigos dele foram derrotados, queda de Jerusalém, e que também ele terá um herdeiro no final, e que todas as coisas que Deus está fazendo é por causa desse herdeiro, que será um rei ungido lá no final. Então fica nesse intervalo aí esse salmo. Ele canta ao Senhor, em especial pelos livramentos. Ele já usou a palavra aí no versículo de número 1. Olha aí: o Senhor livrou das mãos dos seus inimigos. Essa palavra se repete no versículo 2 com o termo meu libertador, repete-se no versículo 18, livrou-me do forte inimigo, repete-se no versículo 20, livrou-me porque ele se agradou de mim, e repete-se no versículo de número 44, das contendas do meu povo me livrastes, e repete-se no versículo 49, acima de todos os meus adversários, e me livraste do homem violento. Definitivamente o salmo fala sobre livramento dos sofrimentos, livramento das angústias. Enquanto Davi fala sobre esses livramentos que o Senhor concedeu a ele, ele expõe o seu coração. Conhecer a história de Davi é ler a história de Davi, mas conhecer o que passa-se no coração de Davi é ler os cânticos de Davi. Ali ele coloca a sua alma, expõe os seus pensamentos e nos mostra, meus irmãos, de uma forma especial, como ele encarou os sofrimentos e como ele conseguiu, enfrentando essas angústias e coisas ruins da vida, como ele conseguiu passar por todas elas. Veremos hoje, então, rapidamente, pelo menos 4 reconhecimentos que Davi faz enquanto enfrenta essas dores e sofrimentos. O primeiro está logo aí nos versículos 2 e 3. Ele reconhece Deus adequado para cada situação da vida.
Ele inicia o salmo aqui, diferente do Salmo 18, quando ele começa dando uma declaração de um amor intenso por Deus: eu te amo, ó Senhor. Aqui no versículo de número 2, ele inicia o salmo com uma descrição vívida do que é Deus para ele. E ele começa a mostrar toda a sua habilidade em encontrar palavras para definir a Deus. Ele usa pelo menos 8 adjetivos diferentes para definir a Deus. Olha como é que ele começa: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ele inicia, meus irmãos, o salmo mostrando que ele tem uma visão adequada sobre Deus, e de que depois da queda de Saul, ele olha para trás e vê como Deus cuidou dele em cada circunstância da vida, e em cada enrascada que ele se metia, exigia uma saída diferente, exigia um jeito diferente de sair. E ele diz: e em cada um desses momentos, foi Deus que foi o habilidoso para me tirar de qualquer que fosse a enrascada. Não interessa qual seja a situação, ele diz: Deus sempre foi adequado. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, Ele é aquele que me firma os passos. O salmo vai falar daquele que me tirou de um tremendal de lama e me colocou sobre uma rocha. Deus é aquele que me dá segurança quando tudo ao meu redor é instável. Deus é aquele que me torna os passos firmes quando tudo ao meu redor é escorregadio. Ele diz: o Senhor me deu passos como dá coças. Ele vai dizer mais à frente: o Senhor me deu a habilidade de pular muralhas. Ele diz: o Senhor me deu capacidade de ficar em pé. Nós ficamos em pé, meus irmãos, não pela nossa própria força. Nós ficamos em pé porque o Senhor é a nossa rocha. Menino não é gente, menino gosta de inventar umas brincadeiras. E eu já falei para vocês que meu avô era machante. E quando eu terminava de tirar toda a pele do boi, todo o couro do boi, o couro ficava esticado. E eu estou procurando um negócio para escorregar mais do que aquilo. E meus tios não eram gente, diziam: R$1 para quem passar andando aqui em cima e não cair. Não passava um. A gente começava andando, não tinha jeito, escorregava demais, caía. A gente tentava ficar em pé, não dava. Saia todo mundo melado e no final das contas ninguém conseguia ganhar R$1, porque não dava para passar. Não dava para passar, escorregava demais. Não adianta ter pernas e não ter lugar onde firmar os pés. Davi diz: nos momentos escorregadios da vida, o Senhor foi a minha rocha. Ele foi aquele que me escondeu, versículo de número 2, a minha cidadela. O Senhor é aquele que me dá um lugar confortável e seguro para habitar. Quando todas as circunstâncias da vida são de brutalidade e de pavor, ele diz: o Senhor é aquele lugar para onde eu posso ir. O Senhor é o lugar onde eu vou encontrar segurança e conforto. O Senhor é o meu libertador. Não importa quão amarrado eu esteja às circunstâncias, não importa como as circunstâncias podem parecer um beco sem saída, como eu me sinta aprisionado. Ele vai falar de estar aprisionado no versículo 6, cadeias infernais me cingiram, me prenderam. Ele diz: não importa qual tipo de prisão eu me encontro, o Senhor é aquele que me liberta de qualquer tipo de prisão onde eu tenha me enfiado, onde eu tenha me colocado. Ele diz: o meu Deus é o meu rochedo. O rochedo é como se fosse uma caverna. Ele se escondeu em cavernas naquela época. Ele diz: o Senhor é o lugar onde eu posso encontrar segurança e habitação. Da mesma forma como minhas ovelhas encontravam nos rochedos o lugar onde se esconder e passar a noite para que os lobos não os devorassem, eu também encontrei. O Senhor é o meu refúgio, uma cidade forte onde eu posso me esconder na certeza de que ninguém vai me pegar. O Senhor é o meu escudo, eu tenho a certeza de que nada vai me atingir, porque mesmo que as flechas sejam lançadas contra mim, o Senhor vai barrá-las. Não sou eu que vou barrá-las, o Senhor vai barrá-las. O Senhor é a força da minha salvação. Eu, quando estou fraco, o Senhor é quem me fortalece. Ele me dá as condições para eu ser salvo. Ele é o meu baluarte, o meu refúgio, o meu ponto de encontro. Ele é o lugar onde eu me escondo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente. Diz: Ele é o meu Deus. Nós nos escondemos debaixo das asas do Senhor. É impressionante porque Davi nos lembra, meus irmãos, de que as aflições vêm. Ele não diz aqui que fique debaixo de Deus e vai ficar tudo bem. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: o mundo está aí para justamente nos tirar as perspectivas, nos fazer sofrer mesmo. Mas não importa qual seja o seu sofrimento, não importa qual seja a sua aflição, não importa o momento que você esteja vivendo, o Senhor é adequado para esse momento. O Senhor é a pessoa certa a quem você deve procurar. É terrível porque as pessoas procuram diversas saídas para os seus sofrimentos e para as suas angústias. Às vezes a gente procura um amigo para desabafar, às vezes, na falta de um amigo, vai no Facebook mesmo e faz um textão lá e dá uma desabafada. Às vezes a gente acha que a saída para o nosso sofrimento é ganhar dinheiro. A gente mete então a cara no trabalho, porque se a gente tiver mais dinheiro vai sofrer menos. E é um engano terrível, porque a medida do ter nunca enche. Quanto mais se tem, mais se gasta, então nunca funciona. E algumas pessoas já entraram em desespero completo, de forma que elas acham que a única saída que elas podem ter é o fim da vida. As pessoas andam tão desiludidas hoje que elas simplesmente abrem mão da vida para tentar evitar sofrimento. O que o Senhor nos mostra, meus irmãos, é que nenhuma dessas saídas que os homens procuram são saídas adequadas. Se você está em meio a sofrimento, não é uma amizade que vai te ajudar, não é um vizinho que vai te ajudar, não é teu pai, tua mãe, teus parentes que vão te ajudar, não são desabafos que vão te ajudar, é o Senhor quem vai te ajudar. É interessante porque Cristo, meus irmãos, o filho de Davi, o ungido para quem esse salmo aponta, agiu da mesma maneira. Ele tinha necessidade de amigos? Tinha. Ele próprio disse no momento que ele estava orando no Getsêmani: venham, se juntem a mim para orar comigo, vigiem comigo. Ele tinha necessidade, ele desabafou com os amigos? Sim, ele desabafou. Ele disse para os seus discípulos: minha alma está profundamente angustiada. Ele desabafou, mas no final das contas, onde foi que ele encontrou alívio? Na presença de Deus. E foi Deus que foi o seu refúgio, foi Deus que foi o seu libertador, foi Deus que foi a sua rocha. Ele ora ao Senhor insistentemente durante a noite, e o Senhor envia um anjo para o consolar. O Senhor deu uma saída, permitiu que ele fosse para a cruz, mas não o abandonou, de forma que foi ressuscitado por ele no final. De todos os problemas em que você se enfiar, Deus é a solução adequada. Por isso mesmo, meus irmãos, ele termina no versículo número 3 dizendo: ó Deus, da violência tu me salvas. Ele diz: o Senhor é aquele que vai me salvar, porque Ele é a força da minha salvação. Ele sempre vai me socorrer quando eu estiver em aperto. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto nos mostra que ele reconhece Deus atento para cada necessidade. Deus não só é adequado para cada necessidade, mas Deus está interessado em olhar para cada uma das nossas necessidades. Do versículo 4 ao versículo 7. Olha como é que ele começa: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. A fé de Davi é de que ele pode clamar pelo Senhor nos momentos de aperto. A fé de Davi é que ele não precisa resolver os seus problemas. Ele tem um Senhor que pode resolver os problemas para ele, e que Deus está sempre lá, atento para quando houver uma necessidade. À medida que nós vamos envelhecendo, nós somos levados a pensar que nós temos que resolver os nossos próprios problemas sozinhos. Mas a nossa infância nos ensina uma coisa importante: dependência. Crianças são dependentes, e eles não têm problema nenhum em pedir ajuda. Levantam a mão. Se o degrau é alto, o que é que eles fazem? Pedem ajuda. Se eles caem, ficam estirados no chão esperando ajuda. Eles dão um jeito, eles tentam se virar, sobem, escalam as coisas e tal, mas se travar lá em cima e ver que não consegue descer, o que é que eles fazem? Eles pedem ajuda.
O salmista olha para a sua própria circunstância de vida e se vê como uma criança. Ele diz: eu invoco o Senhor, e no momento em que eu estou em aperto, o que eu tenho certeza? Ele sempre vai estar ali perto para me socorrer. Não vale nada, meus irmãos, muita força sem controle, já dizia um fabricante de freios a discos para carro. Não vale nada a força sem controle. Não vale nada o poder de Deus se Ele não direciona, se Ele não controla. E o Deus Todo-Poderoso, que é a bênção e adequado para Davi, Ele diz: Ele não faz vista grossa para os meus sofrimentos. Quando eu clamo, Ele me acode. Ele me acode. Nenhum pai se nega a acudir um filho quando pede ajuda. Ele diz: o Senhor fez isso. Sabe por quê? Versículos 5 e 6. Ele diz: deixa eu dar um vislumbre para vocês de como foi a minha situação. Vocês estão achando que o negócio era pequeno? Não era não, o negócio foi bem complicado. Ele diz assim: sabe por quê? Eu invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram. Ele está pensando naqueles 10 anos que ele passou fugindo de Saul. Ele diz: eu fui cercado por ondas de morte. E ondas de morte, meus irmãos, para mim é claramente a expressão de um mar de ressaca. Já tomaram um caldo lá na praia, não já? Já tomaram uma lapada de uma onda. E o pior de tomar uma lapada de uma onda não é ela, é a segunda que vem em seguida. Que quando você tenta se levantar, ela cai na sua cabeça de novo. Uma vez eu conheci o mar lá em Maracaípe. Faz tempo isso, lá em 98, 99 mais ou menos. Eu não conhecia o mar, descobri que era salgado naquele dia. Sem saber nadar, eu e mais 2 amigos meus resolvemos pegar jacaré na praia de Maracaípe, uma praia para surfistas. E a nossa descoberta não foi boa. Nós descobrimos, em primeiro lugar, que as ondas são daquele tamanho porque o mar é literalmente um buraco. Você dá alguns passos e já está dentro de um buraco. E como os 3 não sabiam nadar, os 3 caíram no buraco. Mas pela graça do Senhor, a onda nos levou até a areia. O problema é que Ele nos levou com areia. E foi os 3 rolando pela areia, pelo chão. E quando a gente pensou: já estamos em terra firme, estamos tranquilos, ela arrastou de novo. E aí, digamos que pelas umas 5 ou 6 ondas, a gente ficou naquele ralo, indo e voltando. Depois que a gente saiu, tinha areia até no pensamento. Um olhou para o outro e disse: tá bom, né, por hoje? Tá bom, tá ótimo, tá, beleza. A gente conseguiu se arrastar e sair, estamos ótimo. Não, depois daquele dia, nunca mais eu entrei em Maracaípe para tomar banho. Queridos, vem uma onda atrás da outra. Ele diz: era aí, e não era onda simples, ele diz: eram ondas de morte, torrentes, volumes imensos de impiedade me impuseram terror. Ele diz: eu vi ondas de impiedade imensas sobre mim, e me esmagando, e me rolando. Eu estava preso em cadeias infernais, elas me cingiram, e eu não conseguia sair. Eu vi tramas de morte, ou seja, aquelas tramas que Saul fazia para encurralá-lo. Ele diz: eu vi tramas de morte que me surpreenderam, e ele foi surpreendido. Certa feita, ele estava tentando fugir por um penhasco, Saul tinha o cercado. A sorte dele é que os filisteus tentaram invadir, e chegou a notícia para Saul. Saul teve que abortar a missão para ir defender uma cidade. Ele diz: eu sei o que é estar cercado de todos os lados, de cadeias do inferno me prendendo, e eu saber que eu vou morrer. Ele diz: eu sei o que é passar por isso. Ele diz: eu sei o que é estar numa situação onde a gente não encontra saída. Em muitos momentos, meus irmãos, as circunstâncias da nossa vida parecem não ter nenhum tipo de saída. O que é que a gente faz numa hora dessa? Ele diz: na minha angústia, invoquei o Senhor. Lá do versículo 4. Invoco o Senhor digno de ser louvado. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor, versículo 7. Clamei a meu Deus, e Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Ele
do lugar da sua habitação, não estava de costas viradas para mim. Do lugar de onde ele mora, ele estava atento à minha voz, ele me ouviu. Jesus também, meus irmãos, o filho de Davi, o ungido, também esteve numa situação onde ele se encontrou encurralado, preso em meio a essas cadeias infernais. Ele também viu ondas de impiedade passando sobre sua cabeça. Ele sabia o que haveria de enfrentar com Herodes, ele sabia o que haveria de enfrentar com Pilatos, ele sabia da traição que iria passar por causa de Judas, ele sabia da dor que sofreria por causa dos açoites, da humilhação, da coroa de espinhos e do escárnio pelas ruas, ele sabia da forma dolorosa como ele iria morrer, ele sabia, e por isso ele clama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que ele consegue dizer: Senhor, eu me sinto completamente só ali. Ele sabia o que ele ia passar, e ele clama com antecedência dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. O Senhor não fez com que ele passasse sem beber o cálice, mas o Senhor passou com ele por todo aquele momento, o deu forças, o amparou, de forma que ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Jesus passou, meus irmãos, por essas cadeias infernais, por essas torrentes de impiedade, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor o livrou. Não o livrou de morrer na cruz, livrou de permanecer morto, o ressuscitou ao terceiro dia. O que nos leva, meus irmãos, a um terceiro reconhecimento de Davi aqui em meio às aflições. O texto nos mostra que ele reconheceu Deus poderoso para produzir salvação, versículos de 8 a 15. A partir do versículo número 4, ele usa uma linguagem muito parecida com a linguagem de Êxodos, capítulos de 9 a 19, a linguagem de Moisés. Inclusive, com algumas expressões que são tiradas literalmente de lá, do texto de Êxodo, principalmente o capítulo número 2. A partir do versículo de número 8 até o versículo de número 15, ele vai usar a mesma linguagem, as mesmas imagens que estão lá no capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Lá o Senhor iria dar as leis a Moisés. E Moisés vai subir ao monte, o povo vai ficar embaixo, na expectativa de ouvir ao Senhor. E quando você vai ler a descrição é de algo extremamente assustador. E por isso mesmo o povo entra em desespero mais tarde. Olha aí, capítulo 19 de Êxodo, versículo de número 16. Diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, um muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Isso aqui é tão assustador que o próprio povo de Deus, que não ia ser destruído naquele dia, só existia uma recomendação no final desse capítulo, que era: não suba o monte. Davi diz: é assim que é o meu Deus. Olha as expressões, versículo 8. Então a terra, eu clamei, essa é a ideia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu quando eu clamei, e ele então interviu na minha salvação. E olha como é que ele interviu: a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se dignou. Eu acho interessante porque ele fala de um terremoto, não é um terremoto qualquer não, ele diz: se abalou o céu e terra. O meu Deus, quando resolveu se meter na minha história e resolver o meu problema, ele criou um terremoto que não foi só a terra que tremeu, não, os fundamentos do céu tremeram junto, quando o Senhor se levantou, porque ele se indignou.
Eu acho fantástico isso aqui. Por que Deus está indignado? Porque Davi está sendo perseguido. É como que dizendo, Deus tomou as minhas dores quando eu clamei. É por isso que a Bíblia vai usar a ideia de Deus como sendo uma ursa defendendo o seu filhote. Quem se mete com o filhote de uma ursa? É assim que Deus se comporta. Quando o povo de Deus está em perigo, quando o povo de Deus clama ao Senhor, ele se ergue, e quando ele se ergue, quando ele se levanta, céus e terra tremem. Eu acho belíssima a descrição que ele faz a partir daí. Olha os movimentos de Deus. Das suas narinas subiu fumaça. Como é que pode um negócio desse? Somente animais muito grandes conseguem produzir vapor suficiente para ser visto quando está furioso. Ele ficou furioso. A gente diz isso, né? Soltando fumaça pelas ventas. Foi assim que Deus ficou. Ele se levantou brabo mesmo, soltando fumaça pelas ventas. Da sua boca saía fogo devorador, dele saíam carvões em brasa. A imagem é de um vulcão, está vendo? A imagem é de um vulcão soltando bolas de fogo, bombas de fogo. Ele diz, o Senhor se levantou furioso para me defender. E nesse momento o texto diz que ele baixou os céus e desceu. Ele desce com tudo. E o texto diz, e os seus pés, sobre os seus pés havia densa escuridão. Ele está ligeiro, versículo 11, cavalga um querubim e voou. Sim, ele voou sobre as asas do vento, ele veio veloz em minha direção. Por pavilhão ao seu redor havia em si trevas e ajuntamento de águas em uma nuvem densa. É a mesma imagem de lá. Havia uma nuvem tão escura que o escondia. Mesmo ele estando escondido, o resplendor que estava na frente dele, de brasa de fogo, se acenderam. É como que é uma nuvem escura com raios clareando essa nuvem o tempo inteiro. E nesse momento ele diz, o Senhor trovejou do céu. O Senhor falou, ele levantou a sua voz, ele veio furioso. Quem é que não fica assustado com um negócio desse? Quem é que não fica com medo com Deus desse tamanho? Ele diz, o meu Deus, quando se levanta para me salvar, ele se levanta de forma poderosíssima, ninguém consegue deter, ninguém consegue barrar. Por isso ele despediu setas, espalhou os meus inimigos e raios os desbaratou. Ele diz, o Senhor veio sobre eles com toda a sua força e ele me deu a vitória. Isso nunca aconteceu com Davi, não. Ele nunca viu isso. Ele está descrevendo o Senhor como Moisés descreveu lá atrás. Ele está dizendo, o Deus que deu a lei, o Deus que fez aliança com Israel, o Deus que se apresenta poderosíssimo, é o meu Deus. O mesmo Deus que esteve com Moisés subindo no monte, é o mesmo Deus que veio em meu socorro. O mesmo Deus que assustou o povo dele com todo esse espetáculo pirotécnico, é o Deus que me dá vitória no final. Eu não preciso ficar com medo. Ele é o Deus da aliança. Firmado na aliança, meus irmãos, Davi entende de que Deus é poderoso para suprir a salvação dele. Ele sabe quem Deus é. Ele reconhece esse Deus e ele vê essa salvação produzida. Eu acho impressionante porque o texto termina dizendo, e ele desbaratou, espalhou os meus inimigos. Satanás, meus irmãos, se lança contra Cristo com toda a sua força, com todo o seu fulgor, o leva até o último instante na cruz. Há quem diga que, e eu passei essa semana toda pensando nisso, será que Satanás, ele não sabia do plano de Deus, mas foi um tiro no pé, levar Jesus para a cruz, foi um tiro no pé, ele não sabia que era daquele jeito que ele tinha que morrer, foi um tiro no pé. O que ele estava tentando fazer?
Mas peraí, será que ele se contradiz? Porque na vez em que ele falou pela boca de Pedro, ele disse assim: Senhor, tenha pena de si mesmo, não fica dizendo que vai morrer. Peraí, então ele estava tentando evitar que Jesus fosse para a cruz. E por que ele, quando entrou em Judas, fez com que Judas o traísse? E justamente levou Jesus para a cruz. Será que ele tinha expectativas de que os sofrimentos e as angústias que Jesus ia passar fariam com que Jesus desistisse na última hora? Será que era isso? E foi isso que ele ficou tentando o tempo inteiro. Já viu? Quando os soldados falavam com Jesus, diziam: desce daí, tu já salvou um monte de gente, desce daí. O que o ladrão que estava ao lado de Cristo disse? Vá, se tu és o Cristo, desça e desça a gente também. O tempo inteiro, o que foi que Pilatos disse? Olha, se renda, eu tenho poder para te livrar. O tempo inteiro a proposta era: você tem saída. Mas o Senhor foi humildemente até a cruz e ficou lá até morrer. Ele podia ter saído a qualquer instante, mas em que ele se confiava para fazer isso? Onde ele tinha colocado sua confiança para se entregar e morrer desse jeito? Ele confiava num Deus que solta fumaça pelas ventas, que solta fogo pela boca, que desce o céu inteiro para produzir salvação. Num Deus que é ligeiro, porque cavalga um querubim e anda por cima do vento, e que ao terceiro dia o ressuscitou dentre os mortos e o ergueu até os céus. Ele confiava em algo muito maior. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, e derrotando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Cristo, meus irmãos, foi vitorioso porque Deus deu a vitória para ele. Deus deu a vitória para o Jesus Cristo. O que nos leva, meus irmãos, a um último reconhecimento de Davi aqui. Ele reconhece Deus, trazendo libertação completa. Versículos de 16 a 20. Ele diz assim: então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. O que ele está pensando quando ele fala isso? Ele está pensando na saída do povo do Egito. Ele está pensando no Mar Vermelho. Ele está dizendo: quando o Senhor resolveu produzir salvação, o Senhor libertou o seu povo do Egito de maneira poderosa por 10 pragas. E não só isso, depois de ter produzido aquilo tudo, quando eles estavam encurralados, como eu estava encurralado diante do Mar Vermelho, sendo perseguido por Faraó, o Senhor abriu o mar, e naquele dia se viu os fundamentos da terra. Naquele dia foi-se capaz de ver o que está debaixo do mar. Naquele dia o mar se abriu e o povo passou. Eles viram o leito das águas, eles viram onde é que a água dorme, eles viram o chão do mar. Eles iam do mesmo jeito, porque eu também estava encurralado, mas meu Deus me deu libertação, e Ele me tirou daquele lugar, como se eu estivesse enfiado, enterrado no mais profundo abismo. O Senhor me tirou de lá, e pela sua repreensão, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas, eita, que ele veio com fogo na boca, porrendo por cima de um querubim, fazendo treva por tudo quanto é lado, por relapso, ele só precisou soprar com o nariz. Notou? O texto nos diz lá que veio um vento que abriu o mar em 2 grandes paredes. Ele disse: não, foi só, ele deu uma fungada só isso, resfogar da sua narina. O Senhor não precisou fazer muita coisa, não foi muito esforço para ele segurar o mar. Ele diz: o Senhor fez isso comigo também. O Senhor repreendeu pelo iroso resfogar das suas narinas, lá de cima, lá do alto, me estendeu ele a mão e me tomou. Olha a expressão seguinte: tirou-me das muitas. Êxodo capítulo 2, versículo 10, diz que Moisés foi colocado num cesto de junco, besuntado, soltado num rio cheio de crocodilos. E é grande, viu? Nem um jacaré-açu da gente chega perto de um crocodilo.
foi soltado lá. E foi boiando e chegou justamente perto da família de Faraó. E o texto diz que ele foi retirado das águas. E por isso o nome dele é Moisés, porque ele foi retirado das águas. Ele diz: eu sou igualzinho a Moisés. Eu também estava enfiado nas águas. Mas o que é que o Senhor fez? Esticou a mão lá de cima e me tirou das águas, do jeito que ele fez com Moisés. Ele me tomou das muitas águas, livrou-me de forte inimigo, dos que me aborreciam. O Senhor me deu livramento. Ele diz: por quê? Porque eu não conseguiria vencê-los. Eles eram mais poderosos do que eu. E eu acho isso aqui fantástico, meus irmãos, porque nós já vimos nas últimas semanas que os inimigos às vezes parecem ser enormes mesmo, são gigantes. Mas ele diz: mas não importa se o adversário, se o inimigo é maior do que eu, existe alguém que está acima, que precisa se abaixar para resolver o problema. Ele me tirou das mãos dos meus inimigos, que eram mais poderosos do que eu. Eles assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me protegeu, me serviu de amparo. Olha como é bonito como termina o versículo 20. Ele diz: ele trouxe-me para um lugar espaçoso. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Davi estava num aperto. Acochado, feito roda de caminhão. Apertado. Ele diz: mas o Senhor me trouxe livramento, me trouxe salvação e me colocou no lugar espaçoso, me livrou porque se agradou de mim. Na nova tradução na linguagem de hoje, porque me amou, ele me livrou. Cristo, meus irmãos, traz a mesma ideia. Da mesma forma como Jonas passou por um aperto, 3 dias dentro do ventre de um peixe, um aperto, e o Senhor lhe trouxe salvação no final, fazendo com que ele saísse daquele aperto. O Senhor Jesus passou 3 dias no aperto. 3 dias ele passou dentro de um túmulo, também enterrado. Mas ao 3º dia, Deus abriu o túmulo e o chamou para fora. Ao 3º dia ele ressurgiu. O Senhor livrou de todos os seus inimigos. Ele estava no aperto e o Senhor o colocou em lugar espaçoso, porque o Senhor o amava, porque o Senhor o ama. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós também passamos por muitas angústias e sofrimentos, mas nós precisamos ter os mesmos reconhecimentos que Davi teve aqui também. Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que da mesma forma como Davi e seu filho Jesus Cristo, nós precisamos lembrar de que não importa qual seja o aperto que você esteja passando, Deus é adequado para resolver o seu problema. Não importa qual seja o aperto. Não importa se o seu aperto é um aperto financeiro, não importa se o seu aperto é um aperto emocional, não importa se o seu aperto é um aperto existencial, não importa qual seja o seu sofrimento, aquilo que está te angustiando, seja físico, espiritual, mental, não importa qual seja o seu sofrimento, Deus, meus irmãos, no mundo é o único que é adequado para resolver o meu problema e o seu problema. Deus é o único que tem as condições adequadas para resolver qualquer tipo de problema. Ele, meus irmãos, ele é multitarefas, e ele consegue resolver cada uma das nossas dificuldades. Mas como nós somos arrogantes? Nós somos arrogantes a ponto de achar que todos os nossos problemas a gente mesmo resolve, a gente mesmo dá um jeito. Ah, mãe, gripe só, aspirina resolve, não precisa de oração não, dou conta desse negócio. Oxe, foi só uma espetadazinha num prego, isso é problema, meu amigo, isso a gente resolve. Oxe, isso é só uma manchinha que saiu na minha pele, deve ser um pano branco, isso a gente resolve com uma pomadinha. A gente acha, meus irmãos, que tudo que existe ao nosso redor, a gente resolve. Mas quando tiver um problema muito grande, aí a gente bota para Deus, porque essas coisas a gente não consegue resolver não. Não, meu irmão, você não entendeu? Deus, ele é adequado para todos os nossos problemas. E ele espera que nós venhamos a recorrer a ele.
para que Ele seja, meus irmãos, aquele que nos liberta, aquele que nos protege, aquele que nos dá segurança. Ele quer ser tudo para nós. Em muitos momentos Ele nos coloca justamente em situação difícil para que a gente entenda que não existe solução para os nossos problemas fora dEle. O que nos leva a uma segunda lição aqui. Aprenda a invocar o Senhor, aprenda a orar, aprenda a lembrar de que o Senhor está sempre atento à oração dos seus servos, que o Senhor está pronto para ouvir a nossa oração. Mas meu problema não é tão grande assim, Deus tem muita coisa para fazer, tem muita gente pedindo ao mesmo tempo, e você só mais um ficar importunando, eu vou tentando resolver por aqui. Parece que é assim que nós pensamos, meus irmãos. Porque o Senhor nos instrui, por meio de Davi, por meio de Cristo, justamente a invocar ao Senhor, a clamar ao Senhor na certeza de que Ele está solícito ao nosso clamor. Ele nos disse: se você é pai, você não vai dar uma pedra para o seu filho quando ele pedir um pão. Se você é pai, você não vai dar uma cobra para o seu filho quando ele pedir um peixe. Você é ruim e sabe dar coisa boa, o seu pai está disposto a te dar coisas melhores. O Senhor está pronto para ouvir a nossa oração. E tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Foi isso que Cristo disse. E nós achamos que não, deixa para quando o negócio for feio. Mas aspirina já resolve a gripe. Quando for câncer, a gente pede. Meu irmão, aspirina vira uma tuberculose, que vira um problema muito maior. Você morre quando pensar que não. O furinho lá no seu dedo, que é só colocar metiolato, pode virar uma gangrena e você perder uma perna até morrer. Meu irmão, o Senhor nos conclama a orar a Ele, na certeza de que Ele nos escuta. Mas talvez, meus irmãos, nós não venhamos a orar ao Senhor com tanta frequência, porque nós não enxergamos o Deus do jeito também que Ele é. Isso nos leva a uma terceira lição. Contemple o Deus poderoso que fez aliança com você. Você tem um pacto com um Deus que é imenso, que solta fumaça pelo nariz, fogo pela boca, que faz tremer o céu e a terra quando se levanta, que quando resolve se mexe rápido, a ponto de estar cavalgando em cima de vento e de querubins. O Senhor é aquele que se cobre de trevas, mas ao mesmo tempo é visto em meio a raios. O Senhor é imenso e é tremendo, e Ele consegue resolver o nosso problema muito rápido, mas a gente acha que não precisa de um Deus tão poderoso assim. Não, é muito grande, precisa disso tudo. Queridos, o Senhor nos lembra do tamanho do seu poder e da aliança que Ele tem conosco. Nós não precisamos temer o que pode fazer o homem. O Senhor é a solução para os nossos problemas. Ele tem a força adequada para nos fazer isso. Vislumbre, essa é a última solução. Vislumbre a salvação que o Senhor pode te dar. Porque Ele abriu o mar no meio. Ele estendeu a mão e tirou Davi e Moisés de um lugar escuro. Ele tirou Cristo de dentro de um túmulo. Ele nos é o amparo. Ele pode nos levar para um lugar espaçoso. O Senhor nos lembra de que Ele pode nos dar livramento. O Senhor nos ensina hoje, meus irmãos, que os livramentos do Senhor podem e estão à nossa disposição, porque Ele é grandioso e pronto para nos ouvir. Eu sei que os sofrimentos podem chegar a qualquer um de nós, e eles vão chegar em maior ou menor quantidade, em maior ou menor intensidade, mas eles vão chegar. Mas nós conseguimos cantar no final. Mas nós só vamos conseguir cantar no final quando nós entendermos, meus irmãos, um Deus que consegue resolver todos os nossos problemas, um Deus que está disposto a ouvir a nossa oração, um Deus que é grandioso em poder e que nos livra de todo o mal. E aí, quando você tiver esse Deus ao seu lado e confiar plenamente nele para te livrar, você vai ter a certeza de que tudo que é ruim de passar vai ser bom de contar no final, porque você vai conseguir glorificar a Deus, louvar a Deus pela forma como Ele vai conduzir a sua existência. Que Deus nos dê graça, meus irmãos.